Danilo Gentili está em situação difícil no SBT com seu programa correndo o risco de sair do ar. Será que vai mesmo? Saiba tudo isso hoje. Pois é, minha gente, com informações do jornal Cidade Online, Danilo Gentili, comediante, apresentador famoso, protagonizou recentemente uma cena que deixou muita gente boquiaberta. O cara estava em São Paulo, onde mora, e se envolveu num momento de fúria nada muito usual. Ele ficou revoltado com uma obra que estava acontecendo de bem em frente da sua casa, o que resultou na interdição da rua. A situação aparentemente simples desencadeou uma reação bem exagerada por parte de Gentili. No vídeo que circulou nas redes sociais, a gente pode ver ele completamente alterado, chutando placas de sinalização e até jogando cones. A cena foi surreal e logo começou a gerar muita repercussão na web. De acordo com algumas fontes que estão bem próximas de Gentili, esse episódio de raiva pode estar relacionado a uma fase bem difícil que ele está enfrentando profissionalmente. Pois é, aí tá descontando, acaba ficando estressado e descontou, enfim, nessa situação aí das placas. Parece que o apresentador tá tendo sérias dificuldades com o seu programa no SBT, o De Noite, e isso não é algo recente. As informações indicam que o programa não tem dado assim, o retorno esperado pelo SBT, o que pode ter provocado, enfim, por conta do desgaste, essa explosão de raiva do Danilo, que aparentemente não está conseguindo lidar bem com a pressão. De acordo com notícias da TV Daniel Castro, fontes internas do SBT também têm sugerido que a insatisfação de Danilo com o SBT vem se arrastando por um tempo. Aparentemente, o apresentador não anda muito feliz com o rumo das coisas e sente que seu programa pode estar indo por um caminho nada bom. Especula-se que o De Noite vai passar por algumas reformulações bem pesadas, bem graves. E essas mudanças são muito drásticas. Entre as possíveis alterações estão os cortes na equipe e até mesmo a saída de alguns membros que fazem parte da banda, o Traje a Rigor. Pois é, a gente pode ter a perda do Traje a Rigor, a não presença má da banda durante anos no talk show. Além disso, não só são os músicos que correm o risco de serem dispensados, a equipe de apoio do programa também pode sofrer mudanças. Há rumores de que até o auditório do De Noite pode ser tirado, o que já é uma grande reviravolta, já que a interação ao vivo sempre foi uma característica forte do programa. A primeira demissão, como nós comentamos aqui, foi anunciada. Juliana Oliveira, uma das integrantes, foi dispensada. A justificativa para essas alterações é que o faturamento do programa não está assim muito aquém, está muito abaixo das expectativas. Isso por si só explica aquele descontentamento com os rumos do programa e a insatisfação geral com o que está acontecendo. Mesmo com todos esses contratempos, e também mudanças em sua carreira, Gentili ainda continua no SBT, tá? De acordo com algumas informações de bastidores aí, ele permanece no canal aí em grande parte por conta da sua equipe, ou seja, ele só não saiu por conta da equipe. Agora, se ele meter o pé, seria muito difícil, porque todos os membros iriam junto com ele. Existe uma grande preocupação de que as pessoas que trabalham com o Gentili sejam desligadas se ele deixar o canal, o que traz aí uma certa pressão para o apresentador. Esse vínculo com os membros da equipe é algo que ele parece prezar muito, o que torna o dilema ainda mais complicado. O que chama mais atenção de tudo isso é o comportamento dele nas últimas semanas. Esse episódio com a obra na frente da sua casa foi apenas a ponta desse iceberg. Ele tem enfrentado um período muito turbulento na sua carreira e, ao que tudo indica, essa situação tem afetado o seu psicológico. A pressão pela audiência, os cortes na sua equipe, as mudanças no programa, tudo isso deve estar pesando bastante o pé para ele, fazendo com que sua reação fosse tão desproporcional. Afinal, não é todo dia que a gente vê uma pessoa, ainda mais o Danilo, explodir dessa forma. Além disso, a situação no SBT não é a única fonte de estresse para ele.
a constante cobrança por audiência e também os cortes e também outros membros que saíram, como Murilo Couto, Léo Lins, tudo isso parece ter pesado profissionalmente para ele. Parece que o apresentador está começando a sentir o peso das responsabilidades e das expectativas em cima de si, e isso tem refletido diretamente em seu comportamento. A mesma relação que ele tinha na Band com Agora é Tarde, que, enfim, ele já relatou que era bem deficitária. Porém, apesar de tudo isso, ele ainda segue e consegue manter a sua posição no canal. Isso se deve, em grande parte, ao fato de que ele é uma das figuras mais conhecidas e importantes. Tem um grande público, o seu talk show ainda é um dos carros-chefes do canal, mesmo com as quedas nas audiências. Então isso faz com que a emissora tenha um certo receio, né, de perder o apresentador, o que pode ser uma das razões pelas quais ele ainda não foi desligado do canal. Só que, no entanto, a pressão está crescendo, né? O que as pessoas estão começando a perceber é que o Gentili pode não durar muito mais tempo no SBT. Caso, né, o programa continue aí com essa, enfim, grande baixa no seu rendimento. Ainda mais usando o Estúdio 1. E esse Estúdio 1 está sendo usado por vários programas, né, sobre o Danilo. É dividido. Acho que a Praça é Nossa, é o Domingo Legal, é um estúdio para vários programas. E isso também é uma medida de redução de custos que a própria emissora está adotando. Então, assim, de verdade, há que se fazer algo para poder salvar esse programa. Porque esse tipo de reviravolta na carreira de um apresentador de TV não é algo que, assim, acontece de um dia para o outro. Na verdade, essas mudanças, né, foram se acumulando ao longo do tempo. E o estresse de Gentili foi crescendo junto com isso. A perda de algumas das suas atrações, né, enfim, e também a saída de alguns membros por conta de polêmicas, né? O Léo Lins saiu por conta de uma piada que vazou dele, né, com pessoas de deficiência, né? Acho que foi com síndrome de Down, e foi no período em que estava tendo Teleton, então, tipo, pegou muito mal, ele foi demitido do SBT. O Murilo Couto saiu porque, enfim, recebeu uma proposta, né, enfim, tá até na Globo. A Juliana saiu porque ela falou que não estava mais, enfim, não tinha o que fazer lá, ela alegou que não tinha mais o que fazer, então ela saiu. Então, assim, aos poucos o The Noite vai perdendo aquela essência, da mesma maneira que outros programas aí icônicos da televisão também perderam. O próprio Pânico, quando foi para a Band, as suas últimas edições, acho que foi em 2017 ou 2016, começou a ficar enjoativo, começou a ficar chato, porque aquela turma, Carioca, saiu, Bola, enfim, várias pessoas foram saindo e o programa foi ficando chato, foi ficando enjoativo, começou a perder. A Rede TV começou a crescer aos do com encrenca, que estava, enfim, se consolidando. Inclusive até o próprio Carioca, pessoas que apresentavam Pânico, até assumiram que o encrenca da Rede TV, que é aquele programa que tem hoje, tá hoje, até hoje na Band, né, agora passou pra Band, de vídeos do Zap Zap, matou o Pânico, né, porque começou a ficar desgastado. O Pânico perdeu aquela essência, até por conta do mimimi, né? Enfim, hoje em dia você não pode falar nada, você não pode dizer nada, fazer piada de nada, porque hoje em dia há uma certa, enfim, enfim, é mais complicado, né, para você poder, enfim, fazer certo tipo de comentário, enfim, piadas. Então o Pânico foi perdendo e foi até bom que acabou. Se ele tivesse no ar hoje, sem dúvida alguma, os caras iam estar mais ferrados do que eles eram na época da Rede TV. O Gentili está claramente em um ponto de ruptura, e a maneira como ele está lidando com as coisas não está ajudando em nada. O que parece, né, tá em jogo nesse momento é a estabilidade da sua carreira. Ele pode tentar até manter o controle e dar a volta por cima, mas para isso vai ter que encontrar uma maneira de lidar melhor com as pressões e também os desafios que está enfrentando. Caso contrário, o futuro de Danilo Gentili no SBT pode estar cada vez mais incerto. De qualquer forma, o que está claro é que ele não está sozinho nessa situação, né? Todos os apresentadores aí de TV, figuras públicas também enfrentam desafios, enfrentam dificuldades na sua carreira. A diferença é que no caso do Gentili, os problemas parecem estar se acumulando, né, de uma forma mais evidente e também visível. Ele está sendo testado em sua resistência e por isso, e por enquanto, a situação ainda é muito instável. No fundo, o que muita gente espera é que ele consiga superar esse momento difícil e encontrar, né, uma maneira de se reerguer. Porque muitos alegam também que o Daniel Castro, do Notícias da TV, plantou essa informação. Da mesma forma como plantou outras aí de que a relação do SBT com o Danilo do SBT com o SBT não estava e não está muito bem.
Tanto que o Danilo respondeu, o Daniel Castro soltou os cachorros nele, assim, né? No sentido de palavras de baixo calão, enfim. Porque a mídia inteira, como sempre, cai em cima dele. Mas ao contrário do que muita gente, ele levou numa boa. Porque durante seu talk show, ele fez piada com a situação. Pois é, aquela parte do programa, né, onde ele faz o monólogo, que é inicial, e inclusive é gravado no mesmo dia, no dia seguinte, quando teve a polêmica, ele foi gravar na segunda-feira, e ele, com toda a pressão, ele deu um jeito, né, de tratar a situação de uma forma mais leve, como se fosse assim, só uma parte, né, do show dele. E muita gente achou que era até armado, que ele teria feito ali e tal. Só que assim, o que aconteceu nos bastidores, ao que parece, não está sendo tão leve. Realmente, de acordo com o portal Notícias da TV, a situação do Gentili dentro do SBT é muito complicado. Ele realmente aponta que o The Noite não está conseguindo faturar, não está tendo retorno de merchan, que é uma coisa fundamental para qualquer emissora. Se precisa de grana para poder manter toda aquela estrutura. Então há rumores de que a emissora está planejando tirar o programa dele da grade, ou então, se isso não acontecer, vai acontecer e vai rolar umas modificações bem significativas na atração. Ou seja, ele pode mudar bastante para poder tentar ajustar os custos e aumentar o faturamento. Mas como não é de hoje que o mundo da televisão está cheio de especulações, tem gente que já está colocando em dúvida essas informações. Alguns falam que tudo isso é uma invenção, uma forma de criar notícia falsa para poder prejudicar a imagem do Gentili e até do SBT. E essas pessoas também afirmam que as notícias que circulam podem não ter nenhum fundamento e estão sendo espalhadas de forma maldosa, tentando colocar a imagem do apresentador contra a parede. É difícil exatamente saber o que é verdade e o que é invenção, porque nesse meio todo mundo acaba criando uma história para poder se dar bem, né? Ainda mais portais assim muito fortes, de grande credibilidade. Mesmo assim, a gente tem que passar a informação que está circulando, né? Mesmo com incertezas, a gente tem que passar. Muita gente aí já está falando que o The Noite realmente não está faturando, enfim, o que era esperado pelo SBT. Isso é um grande problema para o canal, porque afinal, um programa com relevância que o The Noite tem, precisa dar resultado. Se não estiver gerando grana, não tem muito o que fazer. E que o mercado televisivo mais quer é o quê? Rentabilidade. O SBT está atravessando um momento muito delicado. Então isso acaba refletindo diretamente no destino de programas como o do Danilo. E o que é complicado de entender é como que um programa que já foi tão popular e tão relevante como o The Noite pode estar agora com esse tipo de problema financeiro, né? Danilo sempre foi um apresentador carismático, com uma grande base, né, de fãs. Isso nunca foi segredo para ninguém. Então a pergunta que a gente deixa no ar, aquela pergunta que fica, é o que aconteceu? Será que a audiência diminuiu de repente? Né? Ou será que a concorrência ficou mais forte? Tem muita coisa envolvida nesse processo e ninguém sabe exatamente aonde a situação vai parar. Alguns especialistas, né, apontam que o programa perdeu um pouco assim, do seu brilho com o tempo, igual que eu citei do Pânico. Pode ser assim que o formato não esteja mais interessante, né, quanto antes. Lembre-se de que o The Noite já está no ar há muitos anos, então, né? O público mais de 10 anos, então o público tem um limite de paciência. Se o apresentador não se reinventar, a audiência pode começar a cair. E por outro lado, tem quem acredite que a falta de público não seja também o principal fator. A questão pode estar em outro ponto: a forma como o SBT está lidando com o programa e também com as expectativas. Só que, no entanto, essa fase difícil de Danilo não é só sobre o seu programa, mas também sobre a situação do SBT como um todo, porque o canal está atravessando, né, uma fase muito complicada, onde muitas das suas atrações não estão conseguindo dar um retorno financeiro esperado. O SBT está enfrentando dificuldades para poder manter alguns dos seus grandes nomes e também atrações da grade de programação. Então isso acaba afetando o trabalho aí de muita gente, inclusive o do Danilo Gentili. Quem acompanha o SBT, né, há muito tempo já percebeu que há uma série de mudanças acontecendo. E não são boas nessas mudanças. O canal, infelizmente, está vendo o que mais valorizava na sua programação desaparecer aos poucos. Mas a Daniela falou, né, a Daniela Beruti, em entrevista, que ela quer que o canal volte, né, às raízes. Recentemente aí saiu o Rick Souza do TV Pop, falou que não tem nada planejado, não tem programação nenhuma planejada. Eis a questão. Já estamos em março, vamos ver o que vem por aí, né? Tá dada a informação aí
do Notícias da TV, Cidade Online, que Danilo Gentili, após essa polêmica aí de derrubar as placas, tá numa situação bem complicada no SBT com o seu talk show, né? Que complicado, né? O The Noite eu sempre gostei de assistir, sempre teve entrevistas com grandes pessoas, o Danilo sempre comandou muito bem, mas ele já demonstrou até em entrevistas assim, em podcast, que ele, assim, indiretamente não está muito feliz com algumas atitudes. Inclusive parece até que em 2020 ou 2019 o Danilo ia ser demitido do SBT. Né, o Danilo ia embora e o Silvio pediu que ele continuasse. Então, por conta da crise, né, da pandemia, então, assim, o SBT já passou com o Danilo por esse problema antes. Só que ele continuou a pedido do Silvio. Tá dada a informação, minha gente.